Graça e paz, tudo bem? Como você tá? Hoje eu quero. Primeiro eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Que a graça e o favor do Senhor te envolva em nome de Jesus. Para mim é uma honra poder falar. Eu senti no coração de falar um pouquinho sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês a fim de fazer com que vocês pensem a respeito. E aquela frase minha que eu tenho adotado nas minhas ministrações, o que eu vou dizer é que seja apenas a introdução daquilo que Deus quer falar ao seu coração, que seja só o começo daquilo que você possa refletir, pensar e que você possa viver, em nome de Jesus. A gente quer começar uns temas a partir de hoje. Toda semana eu quero postar um vídeo aqui para você, especialmente para você da nossa comunidade Cristã Água Viva. Isso não significa que outros não possam acessar de maneira nenhuma, como vai para o canal, né, da Mari, então terá acesso ao público, mas a minha intenção é me dirigir a você, da comunidade Cristã Água Viva, que nos visita, que nos frequenta, enfim. Hoje eu vou começar uma série de falar de um tema muito importante. Eu lembro que um dia, sentado com meu pastor, ele disse algo para mim que marca até hoje a minha vida. Isso me ajuda a perseverar. Assim, não é importante, tão importante quanto um homem começa, mas sim como ele vai terminar. Baseado nessa frase e naquilo que eu tenho vivido há alguns anos, eu quero começar a falar um pouco hoje sobre os homens que começaram bem e não terminaram bem. Quero falar de alguns homens, por exemplo, quero falar sobre do Velho Testamento, de homens que começaram bem e terminaram mal. Quero falar de Joabe, quero falar de Saul, quero começar hoje a falar de Saul. Quero falar de Judas, quero falar de homens que... Um homem chamado Alexandre, no Novo Testamento. Mas... E depois eu quero falar dos homens que começaram bem e terminaram bem. Quero falar dos homens que começaram bem e terminaram mal. Salomão. A ideia aqui, irmãos, quando eu digo começaram bem e terminaram mal, eu não estou falando sobre ele ter ido salvo ou não. Não é essa a questão. Eu quero usar os exemplos bíblicos que a Bíblia me oferece para falar de comportamento humano e no nível humano. E se eles foram salvos ou não, isso o Espírito vai dizer ao seu coração, ou se ele não achar interessante, assim ele não diz. Mas não é essa a questão. Eu não quero dizer para você se eles foram salvos ou não. Eu quero tratar comportamento, eu quero falar de comportamento que, aos olhos humanos, fez com que esses homens acabaram mal. É isso que eu quero falar nessas ministrações. Serão quatro ministrações de quem começou mal, começou bem, terminou mal, e 4 ministrações curtinhas de quem começou bem e terminou bem. E hoje eu quero começar com Saul. Todos vocês conhecem a história de Saul. Eu quero estar lá no texto 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, deixa eu ver aqui. 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o seu povo. Olha só, né? A primeira coisa que eu vejo é a aparência de Saul, era muito belo, porém escolhido por Deus. No versículo 15 do 9, ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre o meu povo. Olha só, irmão, que começo maravilhoso desse homem. Que começo esplêndido. Primeiro, ele era muito bonito, só que a Bíblia diz que era do ombro para cima, né? Você sabe a questão física das pernas, aquelas coisas todas, mas ele era muito belo, era um homem muito belo, era valente, era guerreiro, e Deus os escolheu. Deus o escolheu.
Eu acho que esse é o fator determinante na vida de qualquer homem, sem a aparência física, sem a aparência. Deus o escolheu. É o primeiro fundamento para você começar bem. Aí você vai dizer assim, e se Deus não me escolheu? Impossível. Impossível Deus não ter te escolhido. Impossível Deus não ter te escolhido. Deus escolheu a todos. Deus chamou a todos para a vida de salvação. Mas enfim, Saul foi um homem brilhante, um homem que foi ungido, que começou um trabalho de libertação de Israel, um homem que acabou sendo até profeta, né? Saul venceu os amonitas, Saul venceu tantos homens inimigos de Israel. Saul era um homem com um propósito. Olha o propósito, toda vez que Deus chama e unge alguém é com um propósito. Saul, qual que era o propósito? O povo de Deus havia clamado, que eles sofriam e eles queriam. Depois do povo pedir rei, porque todas as nações, Deus sempre atendendo ao seu povo. Então, ele nasceu com um propósito. Ele foi ungido, ele foi chamado com um propósito, ele começou com um propósito. E a Bíblia diz que esse homem, então, venceu os filisteus, era o maior inimigo de Israel. Enfim, até que um dia, esse homem, ele cometeu algo que muitos de nós cometemos, mesmo na dispensação da graça, mesmo no período da graça, porque princípios, irmãos, é independente. A graça é para me salvar, mediante a fé em Cristo. A graça só me dá isso, salvação, dependendo do que eu fiz. Então, e nós, num contexto hoje, digamos, dentro de uma sociedade cristã, usamos a graça para nos esconder. E a graça nunca foi para isso, e nunca será para isso. A graça é para salvação. Então, hoje, mesmo sendo escolhido de Deus, irmão, mesmo sendo chamado por Deus, nós desobedecemos o Senhor. O princípio da quebra de desobediência gera em nós problemas sérios. E no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 10, presta atenção, eu vou citar, tá lá só para você ver depois. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Quem que era Samuel? O pastor, o sacerdote, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Pergunta que não quer calar. Deus sabia que Saul rejeitaria? Deus sabia ou não? Eu vou ajudar você porque esse tema é tão complexo e nas aulas de teologia que eu participo e já participei, é um tema bem complexo, fala da onisciência de Deus e por que Deus fez saber, então fez, mas eu quero dizer algo para vocês. Deus sabia, para te deixar simples, para você não ir muito a fundo, que isso não vai ter uma resposta. Deus conhecia os dois finais. Deus sabia um Saul obediente e um Saul desobediente. Caberia a Saul escolher. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Você sabe por quê? Porque deixou de seguir a sua palavra. Eu não quero entrar no mérito se Saul foi salvo ou não. Isso não vem a mim. Eu quero crer em particular. Isso não é uma doutrina. E eu não quero que você pense como eu. Quero que seja imposto no seu coração pelo Espírito. Se isso for, amém. Eu quero crer que Saul teve uma oportunidade. E eu quero acreditar que Saul agarrou essa oportunidade. Então, mas tirando isso de fora, eu quero olhar para o exemplo de Saul, para mim e para você. Homem escolhido por Deus, separado por Deus, homem guiado por Deus, mas de repente ele deixa de ouvir a voz de Deus. Começou bem e terminou mal. Irmãos, em nome de Jesus, não importa o que aconteça, Deus um dia te deu uma palavra, Deus um dia te ungiu, Deus um dia te separou, veio sobre você o Espírito Santo de Deus e começou a encher seu coração de projetos, de sonhos.
e você desejou obedecer a palavra de Deus, a minha palavra para você nessa noite, em nome de Jesus, acabe bem. Acabe crendo, acabe com esperança, acabe obedecendo, acabe executando a palavra de Deus, acabe vivendo a palavra de Deus, acabe avançando, acabe com fé. Porque o mais importante é como você vai acabar, como você vai terminar. Como você vai terminar, sabe? É isso que é importante. Você tem que sonhar com esse dia, como o apóstolo Paulo disse, olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Eu acho que é isso que eu e você temos que se conscientizar. Qualquer coisa que atrapalhe isso na sua vida, pode ser um projeto familiar, pode ser um projeto social, pode ser um projeto pessoal. Esse projeto não pode sobressair o propósito de Deus quando você começou a segui-lo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Isso tem sido o mal da minha geração. Eu luto para manter no propósito, eu luto e eu quero declarar isso na sua vida, que você vai se manter no propósito, em nome de Jesus. Conduza a sua vida de acordo com a vontade de acabar bem, com o desejo de acabar bem, com o desejo de terminar bem, com o desejo de dizer assim, olha, posso morrer em paz, porque eu cumpri aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Eu fiz com amor, com zelo. Tudo que eu fiz foi como se ao Senhor fizesse. Tudo que eu sonhei, tudo que eu projetei, não foi sonhos meus, foi sonhos de Deus. Acabe bem, termine bem. Eu não sei quando vai ser isso. Daqui 30, daqui 10, daqui... não sei. Por isso que é importante, o agora, você estar bem no propósito. É importante você estar bem na caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse tema é tão importante hoje na vida dos crentes. Na minha vida, na sua vida. Que tem que nos incomodar de certa forma. Porque isso vai fazer com que eu e você sejamos perseverantes, zelosos. Sabe qual era a queixa de Deus com a igreja em Apocalipse? É que ele deixasse o primeiro amor. O primeiro amor é começar bem. Que eu e você não deixamos o primeiro amor. Eu louvo a Deus que o meu coração ainda, querido, ama vidas, ama alma. Eu quero declarar isso na sua vida. E olha que almas e vidas já me judiaram. E eu tenho dificuldade de expressar o meu amor, porque essa geração aprendeu errado o que é amar. Essa geração foi criada diferente, mas o Senhor Deus conhece o coração nosso e sabe. Eu lembro do último encontro que eu fiz, que eu fui ministrar. Parecia o primeiro. O desejo de ganhar almas, o desejo de levar pessoas a Cristo ainda é forte. Eu quero acabar bem, eu vou acabar bem. Eu quero dizer, nos últimos dias da minha vida eu combati um bom combate. Eu cumpri o propósito de Deus. Eu quero que isso seja na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa, como você começou, terminar. Cheio de esperança, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de coragem, cheio de convicção. Dizendo, eu cumprirei a sua vontade em mim, Senhor. Eu cumprirei a sua vontade em mim. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para que essa palavra se cumpra na sua vida. E ganharemos essa cidade, essa nação, para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Fique na paz.